Boa noite, gente. É, eu sou a Mila. Eu vou dar aula para vocês de hoje. E eu tô aqui junto com o Arthur. Ele vai ficar de comentarista. Pode dar um oi, Arthur? Boa noite, pessoal. Eu sou o Arthur, como a Mila falou, e eu vou ser a voz na cabeça de vocês. Essa é a primeira vez que eu tô dando aula, então se der algum erro, tipo, perdão, já falou antes. E hoje a gente vai fazer uma aula prática que ela não é igual às aulas de sábado, ela é menor. E nós vamos resolver alguns exercícios com vocês, com o que vocês viram na aula de sábado. Então, se vocês tiverem mais dúvidas também, não só dos exercícios que nós vamos fazer, vocês podem ficar à vontade para perguntar no chat, que eu e Arthur a gente está de olho e a gente vai tentar ajudar vocês no máximo que a gente puder. Então, a gente vai resolver 5 exercícios hoje. Eles não são muito complicados e já adianto para vocês, não fiquem preocupados com a janta de vocês, porque não vai demorar muito essa aula. Ela é bem mais curta que a aula de sábado, então podem ficar tranquilos. Eu vou abrir o meu VS Code aqui para vocês. Deixa eu só ver os comentários antes. Tá travando para vocês ainda? Como que tá o áudio para vocês? Áudio, vídeo, vocês estão conseguindo ver tranquilinho? Então se tá de boa, show. Eu vou abrir o meu VS Code aqui. Eu já criei os arquivos e que a gente vai usar, mas não tem nada dentro deles. Eu só coloquei o enunciado do exercício que a gente vai fazer. Vi que você está. O áudio está bom, mas a câmera está travando às vezes. O áudio está normal. Eu acho que depois de um tempo vai dar uma melhorada, então podem ficar tranquilos. Beleza então, show. Vamos começar então com os exercícios. Se tiverem algum problema de áudio, câmera travando, me avisem que eu dou uma parada e volto de novo. Esse exercício é bem simplesinho e falando sobre isso aqui antes para vocês, do começo, talvez vocês ainda não tenham visto, mas é porque sem isso aqui você não vai conseguir comentar no seu código. Então, você coloca no começo que ele funciona normalmente. Então, vamos começar com o primeiro exercício. É bem simples, só pede para você escrever um número, que ele é 4,67228 com 2 casas decimais. E eu já começo perguntando para vocês como vocês resolveriam isso, como vocês fariam isso. Lembrando do que vocês aprenderam na aula de sábado. Podem mandar no chat se vocês pensarem em alguma forma de como iriam resolver esse problema. Você tem que escrever o número 4,67228 só com 2 casas decimais. Tudo bem, gente. A gente vai fazendo aqui. E não esqueçam, se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. A forma mais direta de vocês fazerem, sem precisar guardar o valor em variável nem nada, vocês vão colocar aqui. Alguém mandou. Hum? Esse jeito que o Supreme ele mandou também funciona. Eu vou primeiro fazer usando só, sem colocar uma variável. E aí depois eu faço com uma variável também, porque também vai funcionar. Mas tem essas duas formas de vocês poderem fazer. Para fazer sem nenhuma variável, vocês só vão colocar ponto 2, tem que colocar o porcento também. E aí coloca 1% e o valor que vocês querem colocar, que é 4,67228. Dessa forma, vocês vão colocar só 2 casas decimais. Vou abrir o terminal. Eu já tenho algumas coisas aqui, então vou dar o arquivo. Opa, esqueci de salvar. Não esqueçam de salvar os arquivos de vocês. E a gente tem aqui o número 4,67.
Teve um colega que também tem outras formas de fazer isso. Vamos colocar agora usando só uma variável. Vou colocar o nome, nome de número 4.678. Opa, faltou 4. Faltou o 4. O pessoal já tá fera no chat, já falou 3 formas diferentes de fazer, Eu caramba. tô vendo, eu vou colocando elas aqui também. E aí, na hora de você fazer o print, você vai colocar o parênteses e ponto format. Lembram do ponto format que vocês viram na aula? Essa daqui também é uma outra forma de fazer isso. Vamos rodar aqui agora, já salvei o arquivo. Opa, esqueci de colocar só com os dois O números. arredondamento. Só com as duas casas decimais. Aqui a gente roda de novo e a gente tem 4.67, só com os dois números. Eu concordo com você, eu também prefiro usar as variáveis. E daquela outra forma ali é só para mostrar para vocês que existe esse outro jeito. Eu também prefiro usar variáveis porque fica mais organizado. Boa noite para quem chegou agora. Tem uma outra forma de fazer isso também, que vocês viram. Só que eu não vou conseguir rodar ela para vocês aqui. Mas ela também funciona. Que ao invés de vocês colocarem o ponto format no final, vocês já colocam esse F ali no comecinho. E ele vai funcionar da mesma forma. Aí vocês só colocam os dois pontos, ponto 2, F. E ele também vai imprimir com as duas casas decimais. Só que por algum motivo que eu ainda não consegui resolver, essa forma não tá funcionando no meu VS Code. Então, se vocês verem aqui, se eu tentar colocar ele não... não sei. Não funcionou. Só funcionou o primeiro. Não, esqueci de salvar. Mas mesmo assim ele tá dando esse problema. Mas essa é outra forma que vocês também podem fazer. Então, para quem colocou ali em cima com o F na frente, também vai funcionar. Agora a gente já pode... Vocês têm alguma dúvida quanto a imprimir dessa forma? Ou vocês conseguiram entender direitinho? Se vocês quiserem mais casas decimais, vocês só precisam colocar um número aqui, ó. Por exemplo, eu coloquei agora 4. Então, vou salvar aqui, rodar. Aí vem, aparece com 4 casas decimais. Beleza, então, conseguiram entender? Show. Vou passar para o próximo exercício, então, para vocês, que é o exercício 2. E reforçando o que o Jorge está falando aí, essa aula também tem feedback, então, por favor, respondam, porque tudo isso que a gente faz, é bom vocês darem o feedback de vocês, porque a gente pode melhorar depois. Eu achei que ficou ruim a aula, achei muito rápido, achei o professor ruim. Então, a gente pode ver esses comentários de vocês e melhorar o jeito que a gente faz as aulas. Então, por favor, respondam o feedback. Agora, a gente vai passar para o próximo exercício. Aí, se eu estiver indo muito rápido, fala aí, ó. Meu nome é Mila. Gente, vai devagar. Mila, vai devagar, tá muito rápido, não tô entendendo. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu falo um pouquinho rápido, é o meu jeito de falar. Mas fiquem à vontade para mandar lá no chat que eu tô lendo aqui as mensagens de vocês. Agora a gente vai começar o próximo exercício. Ele também é para a gente ver essa parte de imprimir as informações. E ele quer que a gente imprima a frase: eu tenho R$ 20 para comprar 4 coxinhas por R$ 5. E ele pede que a gente crie essas variáveis aqui. Então, eu vou só copiar dessa parte aqui de cima e colar aqui embaixo. Aí a gente tem o dinheiro total, quantidade e o preço. Se vocês quiserem, podem mandar no chat também como vocês fariam isso, para imprimir essas informações aqui dentro dessa frase, para formar essa frase dessa forma aqui. Como que vocês fariam isso? Marco pediu para mandar um salve. Salve, Marco. Gente boa. Nossa, já tem gente comprando salve? O pessoal já tá com dinheiro, hein? Ninguém vai mandar como vocês fariam isso, não? Colocar e escrever essa frase aqui? Vou fazer aqui então. Eu não sei se já chegou lá pra eles.
Então vamos lá. A gente vai começar fazendo dessa forma mais direta. A gente vai escrever a frase. Eu tenho. Aí colocar os parênteses aqui. Reais para comprar. O quantidade de coxinhas por R$ 5. E aqui eu coloco o ponto format. E coloco as variáveis que eu quero. Que no caso, primeiro eu tenho que saber o dinheiro total. Depois a quantidade. E por último, o preço. Vou salvar aqui e vou rodar. Eu tenho R$ 20 para comprar 4 coxinhas por R$ 5. Funcionou direitinho. Mas tem outra forma de vocês fazerem isso também, que é já deixar a frase pronta. Então, vocês podem criar uma variável chamada frase. E vocês pegam esse valor, essa frase aqui, essa string, e colocam ela aqui dentro. E aí, na hora de imprimir, vocês só colocam print o nome da variável que vocês criaram, que no caso aqui é frase, ponto format. E uma coisa que eu vou fazer aqui, eu vou trocar as ordens das variáveis. Vocês vão ver que no final ela vai ficar com um formato diferente daquele que a gente quer. Vou salvar aqui e vou rodar. Opa, o que faltou aqui? Eu escrevi formato errado. Isso é bom para vocês lembrarem do que pode dar errado no programa de vocês. Eu tinha escrevido format, que é format. Então, ficar de olho na sintaxe e na sintaxe do programa de vocês. Vamos rodar de novo. Agora foi. Mas vocês podem ver que eu coloquei propositalmente as variáveis em ordem diferente. E eu quero perguntar para vocês se vocês sabem como vocês colocam na ordem certa, mas sem trocar a ordem aqui no format. Como que vocês poderiam fazer isso? Alguém sabe? Alguém tem alguma ideia? Vocês podem mudar as outras coisas do programa, mas vocês não podem mudar o que está aqui dentro do format. Tem que manter essa mesma ordem. Alguém tem alguma ideia? Se não tiverem nenhuma ideia, manda. Ixi, não sei o que fazer para eu saber que vocês estão me ouvindo. Um mandou não sei, ótimo, obrigada. Então, uma forma de vocês fazerem isso é vocês colocarem números aqui dentro dessas chaves dentro da frase. Porque cada um desses itens aqui, eles contam com uma posição. Então, por exemplo, você tem você tem essa quantidade, ele é o primeiro item dessa lista de variáveis que você vai ter que imprimir. Então, o quantidade ele está na posição 0. Lembrando para vocês que na programação, todas as coisas que estão se referindo à posição, elas vão começar sempre do 0, não começa do 1. Então, esse aqui é o primeiro, quantidade, ele começa com 0. E onde que fica a quantidade? A quantidade tem que ficar na segunda chave. Então, eu coloco o 0 aqui dentro. Agora, o preço, ele está na segunda posição. Então, ele está na posição 1. E onde que eu quero colocar o preço? Nesse último chavezinhos aqui. Então, eu coloco 1 aqui dentro. E, por fim, eu coloco o dinheiro total 2, que é a terceira posição. Então, ele está na posição 2. E coloco esse 2 aqui. Aí, agora a gente vai rodar para ver se mudou realmente a ordem das coisas ou não. Vamos rodar aqui. E a gente vê que agora tá igual ao anterior. A gente conseguiu imprimir na ordem certa. Então, vocês podem usar isso, inclusive no próximo exercício a gente vai usar esse método para imprimir. Vocês só precisam colocar a posição deles dentro da frase direto. Então, ele vai imprimir direitinho. Vocês têm alguma dúvida quanto a esse problema? Alguma coisa que vocês não entenderam? Essa última parte da posição ficou certinho para vocês? Hum. Se vocês Mila, se você entenderam, quiser, falam o que entendeu para eu poder seguir para o próximo exercício. se quiser, você pode misturar o que a gente
viu no exercício 1 no 2, né? Colocar um dinheiro total com vírgula, quantidade não, é inteiro, né? Aí vai formatando Ah, trocar a quantidade a de saída. vírgulas? Ah, explicar de É, novo a última parte? Show, vou explicar. isso. Então, aqui eu vou tirar de novo esses números, salvar o programa e vou rodar ele. Como você pode perceber, eu propositalmente eu coloquei as variáveis em uma ordem aleatória aqui dentro do format. E como está em um formato aleatório, numa ordem aleatória, não vai imprimir do jeito que o exercício pediu, que é eu tenho R$ 20 para comprar 4 coxinhas por R$ 5. Aí ele imprimiu na ordem aleatória que eu coloquei. Eu tenho R$ 4 para comprar 5 coxinhas por R$ 20. Não faz sentido, né? Então eu quero colocar esses números na ordem certa, mas sem mexer dentro do format. Porque tem que ficar digitando o nome de todas essas variáveis de novo é meio chato, né? E uma forma de a gente fazer isso é a gente preencher dentro das chaves, nessa variável frase, a gente já preenche direto a posição que a gente quer. Qual é a variável que a gente quer que fique naquele lugar. Se a gente só deixa sem nada, ela vai imprimir na ordem que está dentro do format. Mas se a gente coloca os números, ele vai colocar na ordem que a gente pediu. Então, por exemplo, aqui dentro do format, a gente tem uma lista de três coisas, três variáveis. A primeira é a quantidade, a segunda é o preço e a terceira é o dinheiro total. Então, eu quero mudar a posição deles dentro da frase. Então, como eu falei antes, tudo que você for mexer na programação, quando você vai falar de posições, elas começam sempre do zero. Então, a posição 1, na verdade, não é 1, ela é 0. A posição 2, ela é 1. E a posição 3, ela é 2. Então, agora a gente vai colocar dentro dos parênteses a posição da variável que a gente quer. Nesse primeira chaves, a gente quer qual o valor? O de dinheiro total, né? É o tanto que eu tenho. E o dinheiro total está em qual posição? Ele está nessa terceira posição. E como a gente falou antes, a posição sempre é um a menos quando a gente está programando. Então, 3 menos 1, a gente coloca o 2 aqui. Agora, o próximo é quantas coxinhas a gente quer comprar, que é a quantidade. A quantidade, ela está na primeira posição da lista. Então, a gente coloca aqui o 0. E, por fim, a gente quer saber quanto que custa a coxinha, que é o preço. E ele está na segunda posição. Ou seja, ele está na posição 1. Aí agora a gente salva aqui e vamos rodar o programa. A gente vai ver que ele vai imprimir na ordem certa, porque a gente colocou a posição das variáveis que a gente queria. Deu para entender? Quem falou que não estava entendendo? Ficou mais compreensível? Ah, beleza então. Eu posso passar para o próximo exercício agora? Se vocês não têm mais nenhuma dúvida? Dê um joinha se eu puder passar, que aí a gente começa o próximo. O Show, vou pessoal falou passar que pro. pode. Ah, beleza. Eu acho que chega atrasado para mim um pouquinho. Vou passar então para o próximo exercício. O próximo, a gente quer escrever um programa que ele vai me informar o resto da divisão entre dois números inteiros. A gente vai aceitar só números inteiros aqui. Então, sabe quando vocês fazem continha de divisão e sobra o resto lá no final? Então, é esse resto que a gente quer descobrir. Algum de vocês sabe o que a gente pode fazer? O que a gente pode usar para descobrir qual é o resto da divisão entre dois números? Mandem aí no chat para ver. Se vocês não souberem, de novo, mandar, não sei como fazer. Só para eu ver que vocês estão me ouvindo. E aí eu vou mostrar para vocês. Alguém sabe como fazer isso? Uma pessoa respondeu aí usar o porcento. E é isso mesmo que a gente vai fazer. Esse é o. Isso, exatamente. Um monte de gente mandando. Maneiro. A gente vai usar esse porcento aqui pra gente fazer isso, que é o operador de resto. Primeiro a gente vai ter que. Mas antes da gente usar ele para descobrir qual é o resto, vamos pegar os números que a gente quer. E vamos pedir esses números para a pessoa que estiver usando o programa. Então a gente vai pedir número 1, vou dar o número dele de num1.
E eu quero só número inteiros. Então eu vou forçar ele a ser um inteiro aqui. E vou querer e vou pedir para colocar ele no teclado. Agora o número 2 é a mesma coisa, int. Opa, esqueci de colocar o 2 aqui. Foi. Coloco input e vamos. Se vocês ouviram um barulho muito alto agora é porque tá passando um avião aqui em cima. Moro perto do aeroporto. Mas ele passa rapidinho. Aí pronto, agora a gente já pediu os dois números que a gente quer para o nosso usuário, então vamos imprimir a divisão entre ele, o resto da divisão, no caso, né? Então a gente coloca uma frase bonitinha, o resto da divisão entre. Vou colocar os números aqui também para ficar mais entendível. E aqui a gente coloca as coisas que a gente vai querer que apareçam. A primeira a gente coloca o número 1, número 2. E agora a gente vai colocar o número 1, resto da divisão com o número 2. Acabei mudando aqui, voltei. Aí eu salvo, vou pro terminal e vou rodar esse exercício, esse programa. Ele tá esperando eu colocar o número, eu vou colocar 23. Aí tá falando, o resto da divisão entre 23 é 2. E tá certo, porque se você multiplicar 3 por 6 é 18, para chegar ao 20 é só 2. A gente pode testar isso com outros números também. Colocar, não sei, 50 e 15. Aí o resto da divisão entre 50 e 15 é 5. Então, esse operador, ele é muito útil, por exemplo, se você quiser fazer um programa que só imprima os números pares, ou só pegue as coisas das posições de números pares, ou ímpares também, né? Depende do que você está querendo. Então, ele é muito útil, então é interessante que vocês entendam como que ele funciona. Vocês conseguiram entender como que funciona isso? Ficou alguma dúvida? Como que a gente pega aqui as coisas do teclado? Aqui eu também poderia colocar uma frase bonitinha, digite um número. Bem, salvar e rodar de novo. Aí pelo menos fica bonitinho. Vou colocar 32. Aí, ó, deu o resto, é 6. Mandem pra mim se vocês conseguiram entender. Deu tudo certo? Foi. Tá tudo tranquilo pra vocês? Esse operador, como eu disse, ele é bem interessante de vocês entenderem. Então, caso tenha ficado alguma dúvida, podem perguntar. Eu vou passar para o próximo exercício, então, já que todo mundo entendeu. Agora, esse exercício, a gente vai fazer algumas continhas com ele, mas não fiquem apavorados com matemática, gente, não é nada extraordinário. Ele está pedindo para a gente escrever um programa que vai converter radianos para graus. Antes de você começar a fazer o programa, você tem que saber como que é feita essa conversão. E a gente sabe que 360 graus é igual a 2 e deu pi radianos. Então, a gente tem que fazer de uma forma que a gente consiga transformar radianos para graus. Beleza? Então, primeiro vamos pegar essa informação do teclado também. Vou criar aqui radiano, uma variável radianos, e vou pegar ela do teclado também. Opa, esqueci das aspas. Aí eu vou pedir aqui e vou fazer o cálculo aqui em graus. Criar uma outra variável para salvar esse valor. Então, a gente vai fazer a continha aqui, vai ficar 360. Acredito que seja isso. Deixa eu fazer a conta aqui na minha cabeça. Fica 360 dividido por 2π. Aí, esse π aqui, ó,
A gente tem que colocar o valor dele também. Vou colocar aqui em cima π igual a 3,14. Tudo certo, e agora a gente imprime o valor. Vou colocar o ponto format. E colocamos o valor em graus. Salvamos e vamos rodar ele aqui. Esse é o exercício 4. Então, coloco o 4 aqui. Se bem que deixa eu dar uma limpada nisso aqui antes, para não ficar um monte de coisa. Aí, vamos de novo. Vou colocar o valor em radianos, vou colocar 6,28, que nesse caso aqui vai ser como se fosse 2π. E, opa, deu alguma coisa errada na nossa conta aqui. Eu esqueci de alguma parte da divisão? Ou o quê? Acho que eu fiz ao contrário. É, Ai, minha cabeça. Vamos fazer aqui só para eu ficar. radiano. Isso. É 360 graus dividido por 2π. Vai ser igual a radiano. Ué, então por que que não tá. Tá É desse jeito. porque. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aí então em parênteses para ver se não tá dando algum problema. Fazer o parênteses aqui e ver se muda alguma coisa. Se não mudar, eu devo estar fazendo alguma coisa de errada na conta, gente. Mas não é estranho, porque acontece. Pronto, agora deu certo. Então, a gente colocou 6,28 igual a 360. A gente também pode colocar outros valores. Vamos colocar 3,14, que seria 180. E aí a gente vê que dá certinho os valores. Uma outra forma de a gente fazer, que não muda muita coisa, mas você não precisa escrever essa variável aqui de π, é você fazer o import da biblioteca da math. E aqui você usa o math que ele já vem direto da biblioteca. Aí você não precisa ficar decorando valores, e ele também já tem uma precisão maior, porque ele tem mais casas decimais do que 3,14. E aí a gente salva aqui, roda. Vou colocar o mesmo valor de antes para a gente poder comparar. E aqui a gente tem 360. Podem ver que tem mais casas decimais. Isso é porque a gente está usando o π da biblioteca. Então, ele é mais preciso. E se a gente não quiser todos esses números ali, a gente pode fazer igual fizemos no primeiro exercício. Coloco 2 pontos, 2F, e aí ele vai imprimir só com duas casas decimais. Imprime de novo, vou colocar 6,28. Sempre coloco essa vírgula aí. E aí deu só com duas casas decimais. Vocês conseguiram entender? Aí eu Perguntaram por que pergunto ele no dividiu chat. só depois dos parênteses. Então, ele tem uma ordem de prioridade para fazer as coisas. Eu vou tirar aqui de novo e fazer sem o parênteses. Vou colocar 6,28. Então, a conta que ele está fazendo, a ordem de prioridade, deve estar priorizando uma ordem diferente da que a gente quer. Ele tá Qual fazendo o cálculo que ele sequência. está fazendo, mas Ele tá fazendo radianos vezes 360, dividindo por 2 e depois multiplicando esse resultado por π. faz sentido. Então ele deve estar É fazendo porque isso. Então a gente multiplicação. coloca o parênteses para que ele funcione. Isso. É igual como se você fosse fazer uma conta realmente no papel. Isso. Aí a gente coloca o parênteses e funciona de novo. É bom ver essas coisas, tipo, se der algum cálculo errado, parece que eu tô fazendo tudo certo, mas tá dando errado, talvez seja alguma coisa relacionada à ordem de prioridade. Então, coloca uns parênteses no lugar que vocês têm que colocar, que vai dar certo. Vocês conseguiram entender tudo? Deu tudo certo? Aí, da mesma forma que a gente fez para transformar radianos em graus, a gente também pode fazer o contrário. Show! Vou fazer só que, fazendo ao contrário, a gente só basicamente vai mudar
o nome das variáveis e o cálculo. Aqui a gente vai trocar para graus. $360. Acho que é isso aqui que tem que fazer mesmo. Qualquer coisa eu troco. E aqui dentro a gente também tem que trocar e colocar radianos. Aí a gente salva. Deixa eu dar um clique aqui antes. E roda de novo. Agora a gente está transformando o valor. Ó, esqueci de trocar aqui no input. Vou colocar em graus, salva de novo. E deixa eu cancelar isso aqui. Vou colocar 360 para ver se está funcionando. Ah, viu? Ó, 360 transforma em 6,28 radianos. Só fiz isso aqui para mostrar que você pode fazer o contrário e reforçar melhor para vocês. Mas já que vocês disseram que entenderam? Eu vou passar para o próximo exercício agora. E lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade para mandar no chat e perguntar que a gente responde para vocês. Agora o último exercício. Ele é um pouquinho mais de matemática também, mas não se preocupem. Pede para a gente calcular a área da superfície e o volume de um cilindro. Se vocês ainda não viram isso, a área de um cilindro... Primeiro você tem que saber como calcular isso. A área, ela vai ser a soma da área da base do cilindro e do retângulo que forma ele. Então, vou fazer aqui 2 vezes a área da base mais a área do retângulo. Vou colocar só RET. E o volume, ele é igual a área da base vezes a altura. Então, a gente vê aqui que para resolver esses dois, a gente tem que saber essas coisinhas aqui. E para a gente conseguir descobrir todos eles, a gente precisa de duas informações, que é o raio do cilindro e a altura dele. Então, a gente vai... Porque essa área da base aqui, ela é a área de um círculo, que é 2πr ao quadrado. Então, a gente precisa do valor de r. E a área do retângulo, ela vai ser a altura do retângulo... A área do retângulo vai ser a altura do retângulo vezes a circunferência da base. Ela que é o comprimento dele. Então, vamos fazer aqui esses cálculos. Primeiro, a gente vai pedir as... Outro avião, gente, não... Ele vai passar rapidinho. Enfim, primeiro a gente vai ter que pedir para a pessoa... Espera ele passar. Passou. Primeiro a gente vai pedir para a pessoa as duas informações que a gente precisa, que é o raio do cilindro e a altura dele. Então, vou criar uma variável raio, colocar float e digite o raio. E aqui a gente pede, e depois a gente pede a altura dele. Digite a altura. Agora que a gente tem essas duas informações... grande avião. Agora que a gente tem essas duas informações, a gente vai poder calcular a área da base. Vamos criar uma variável para isso também. E a área do retângulo. A área da base, ela é um círculo, então vai ser 2. Inclusive, ó, nesse daqui a gente também já pode usar o import math. E a gente não precisa salvar o valor de π, a gente já usa o que tem lá pronto. Então, 2 vezes o math.π, 2πr ao quadrado. Coloquei raio, né? E a área do retângulo, que vai ser a circunferência do círculo vezes a altura. Vou colocar a altura vezes 2 metro.π, raio. Agora que a gente já tem essas duas coisas calculadas, a gente pode calcular a área do retângulo. A gente viu ali em cima que vai ser área do cilindro, né? Área cilindro é igual a 2 vezes a área da base mais a área do retângulo. Então, aqui a gente já tem a área do cilindro calculada.
E também já tem como a gente calcular o volume do cilindro. Ô, Mila, Hum, na área da base é πr ao quadrado. Aí na área cilíndrica você coloca duas vezes a área. Oi, desculpa? A área da base é πr ao quadrado. Ah, eu coloquei raio vezes raio. Não, é que você multiplicou por 2 Ah, tá, na área da base. ok. Ah, é porque eu confundi com essa parte aqui de cima. Então Tranquilo. agora a gente faz o volume. Obrigada, Arthur. A gente faz o volume. Vai ser igual à área da base. Área base. Vezes a altura que a gente já pegou também. Então aqui a gente já calculou, fez os cálculos das nossas variáveis. Então a gente só falta imprimir elas. Então vou fazer uma frase bonitinha. O volume. Vou colocar a área primeiro. A área e o volume do cilindro. Então, e aqui fora a gente coloca as nossas, o que a gente quer imprimir. Primeiro é a área e depois o volume. Agora vamos ver se a gente fez tudo certo, se não tem nenhum problema. Salvar aqui e vamos rodar o programa. Então, exercício 5. A gente digita o raio, eu vou colocar 3. E a altura eu vou colocar 10. Aí aqui, ó, a área do volume. Olha, essa área tá meio esquisita. Eu não lembro de cabeça, mas eu acho. Ah, mas enfim. Aqui ele tá calculando as duas, nossas duas informações que a gente quer. Mas esse monte de número fica um pouco ruim. Então, vamos fazer igual a gente fez nos outros e colocar só para imprimir com duas casas decimais. Onde fez F, vamos salvar aqui e rodar de novo. Colocar 3, 10. Aí aqui agora ele só está imprimindo com duas casas decimais. Eu acho que tem algum cálculo sendo feito errado aqui. Deixa eu checar. O cilindro, o volume tá ok. Se bem que eu acho que deve estar certo. Vou confiar no Arthur, então deixa isso daí mesmo. Vocês conseguiram entender como que a gente fez? Para pegar cada das informações, depois fazer o cálculo delas? Tem alguma coisa que vocês não conseguiram entender? Fiquem à vontade para falar, fiquei perdido em tal parte. Explica tudo de novo. Podem ficar à vontade. Dá uma limpada aqui. E se vocês entenderam, falam que entendeu para eu saber que tá tudo certo com vocês. Tá tudo ok? Esse foi o último exercício de hoje. Vocês ficaram com algum outro avião? Gente, não sei por que tá passando tanto avião hoje, mas O pessoal tá gostando de viajar. Que horas? esse Quarta-feira, foi o último impressionante. exercício de hoje. E se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre o que vocês viram no sábado, fiquem à vontade para perguntar. Essa aula aqui é para mostrar para vocês na prática mesmo as coisas, como usar as coisas e para tirar dúvida de vocês. Então podem ficar à vontade. E lembrando, não esqueçam de dar o feedback, gente, é muito importante que vocês falam. Fiquem à vontade para falar. Achei que essa professora falou muito rápido, ou enrolou muito, ou não explicou direito. Achei que a aula não ficou no horário. Enfim, deem suas sugestões pra gente, porque a gente pode sempre continuar melhorando. E é pra vocês também, vocês que vão usufruir disso. Então, deem feedback pra gente. Arthur, você quer adicionar alguma coisa? Eu acho que não tem muito o que adicionar, a gente tem que tirar as dúvidas. Por favor, gente, tira a dúvida aí, que não é legal você ficar com ela durante muito tempo, porque senão você acaba desanimando. E vai virando Então, uma bola de neve também lá na frente. exatamente.
Ah, Aí o Andrezinho. então. Ah, calma, eu vou explicar primeiro pro Andrezinho. Então, o float, ele é um tipo de variável. Por exemplo, a gente tem, como a gente viu na aula, a gente tem o string, que são as frases, e tem o int, que ele é valores inteiros, tipo, sem a vírgula. O float, no caso, ele vai ser números com ponto flutuante, que são números depois da vírgula. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Exemplo. Enquanto você faz aí, levando para a área da matemática em si, o int é, como o próprio nome fala, é de inteiro. Levando para a parte de matemática, o float seria como se fosse o racional, um número com vírgula. Então, é basicamente isso. Eu vou fazer aqui para vocês, vou pegar um número inteiro e um float e vou imprimir os dois, para vocês verem a diferença. Vou chamar ele de racional. Ah, lembrando que vocês não podem usar float, int, essas coisas para nome de variável. Por isso que eu tô dando esses outros nomes aí. Faltam umas parênteses aqui. E vou imprimir esses números É ali depois de embaixo. input, no caso. Ah, tá. Obrigada. Onde saiu esse? Foi. E agora a gente vai imprimir os dois. Vou colocar só um do lado do outro mesmo para vocês verem. Format inteiro e racional. Salvar e vou rodar ele aqui. Agora eu vou ter que escrever de novo. Eu dei exemplo, né? Isso. Vou colocar o inteiro 10 e vou colocar o racional igual a ele, 10. Aí, como vocês podem ver, o inteiro ele vai responder só o número, sem nenhuma vírgula. E o float, ele vai colocar o pontinho e os números que tem depois. Tanto é que eu poderia ter escrito. Vou colocar agora outro exemplo. Por exemplo, inteiro eu vou colocar 3,1879. E agora eu vou colocar para o racional o mesmo número, 3,1879. Como vocês podem ver, o inteiro ele responde só com o primeiro número, só com a parte inteira dele. E o float, ele coloca o número inteiro. Então, é isso. Quem perguntou, você conseguiu entender? Como funciona o float? E para quem falou que estava perdido, o Railton, eu acho. Qual parte que você tá perdido? Você não entendeu algum dos exercícios ou tá perdido da vida? Fiquem à vontade para tirar as dúvidas de vocês. Se essa última explicação aqui que eu dei dos inteiros do Float não funcionou também. Ah, Raí, tá. Continua fazendo o curso de Python que você vai conseguir resolver esse seu problema. O Railton, você tá lá no Discord do Introcomp? Porque a gente tem todos os dias da semana monitoria. E se você entrar lá no monitoria, a gente vai tirar todas as suas dúvidas. Então a gente está lá para resolver qualquer dúvida que você tiver relacionado à nossa matéria. Então você pode falar da coisa mais básica que puder até o momento que a gente está. Então a gente vai adorar tirar todas as suas dúvidas para você não desanimar. Porque uma coisa muito chata na programação é quando você desanima, porque senão você não tem motivação nenhuma para continuar estudando. Isso mesmo que o Então, Arthur falou. Inclusive, se você chegar lá na monitoria e falar que não entendeu nada, o monitor vai começar a explicar para você desde o começo também, se você quiser. Então, tipo, se você tiver com dificuldade para fazer os exercícios, dá uma passadinha lá, tem monitoria em vários horários durante o dia e de cada semana. Então aí você vai conseguir tirar suas dúvidas e o que você não tá conseguindo entender. No mais, gente, se vocês não têm nenhuma dúvida, essa foi a nossa aula de hoje.
E não esqueçam da aula de sábado também, começa às 9 horas e a gente vai explicar uns conceitos muito importantes para vocês, que vocês precisam entender para conseguir usar os conceitos que a gente vai ensinar depois. Então não percam a aula de sábado, 9 horas, coloca o despertadorzinho para vocês acordarem 8 horas, tomar um café, relaxar e depois assistir a aula. Isso mesmo, Ilho, tem a tabela de horário das monitorias para quem precisar. E na semana que vem a gente também vai ter outra aula prática dessa daqui para resolver exercícios. Então, principalmente para igual o Railton que está com problemas na hora de resolver eles, é muito bom vocês participarem dessas aulas, porque a gente vai resolver exercícios com vocês. Basicamente, é isso que a gente faz nessas aulas. Então, vocês vão poder ver mais coisas e aprender melhor como resolver eles. Railton, não precisa fazer. Tipo, você entra no Discord, tem um canal lá chamado Fila Monitoria. Aí, quando tiver no horário de monitoria, você só tem que mandar uma exclamação fila e ficar esperando o monitor te chamar. Aí, quando ele te chamar, você entra no canal e fala com ele. Aí, ele vai tirar suas dúvidas. Esse ajuda um aí não é monitoria. Ele é entre vocês, digamos assim. O canal de monitoria é outro. É isso. Gente, essa é a aula de hoje. Se vocês. Isso que o William falou, vai no canal de monitoria para você poder tirar suas dúvidas. Tu tem mais alguma coisa que eu tô esquecendo? Não, né? Acredito que não. Gente, já que vocês todos já falaram aí que estavam com dúvida, falamos da monitoria para vocês. Lembrando por último de novo do feedback da aula de sábado, não percam. E foi isso por hoje. Muito obrigada pela atenção de vocês. E tenham uma boa noite, um bom jantar. Até a próxima. Boa Até noite, mais, pessoal. gente. Só lembrando aí do feedback, não se esqueçam do feedback, por favor. É muito importante pra gente. E inscreva-se no nosso canal, sigam a gente no Instagram. Se vocês der exclamação Instagram aí, vocês vão ter acesso à nossa página no Instagram. Exclamação feedback para ter acesso ao feedback. Exclamação Discord para ter acesso ao nosso canal Discord. Muito importante que vocês entrem. E parabéns aí, Mila, parabéns, Arthur. Primeira aula deles. E seria muito legal se vocês dessem aquela força para eles lá no feedback, para que eles continuem dando a aula aí. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, Tchau, tchau. gente. Tchau, até a próxima.